O Fantástico está começando agora com uma entrevista exclusiva. Roberto Carlos, enfim, vai explicar por que recorreu à justiça para censurar o livro que contava toda a história dele. Eu não sei por que essa onda toda de achar que isso é uma volta à censura. Isso não se trata de censura. No dia 27 de abril, um acordo judicial proibiu a produção e a venda de um livro que estava na lista dos mais vendidos. A biografia não autorizada, Roberto Carlos em Detalhes, escrita por um autor que se diz fã do rei desde criancinha. E eu queria que Roberto Carlos tivesse também um livro assim que analisasse em profundidade sua trajetória na música brasileira. A decisão provocou a maior polêmica. Conheço vários biógrafos que têm problema justamente com isso. Daqui a pouco a gente está assistindo a volta da censura. É o ressurgimento de uma censura togada no Brasil. Um mês depois, Roberto Carlos se defende e fala ao Fantástico durante uma excursão aos Estados Unidos. Lágrimas e emoção na volta do rei. Os 2 shows em Miami para o lançamento do CD e a gravação do DVD em espanhol, depois de quase 10 anos sem cantar ao vivo para esse público, foram para matar a saudade de muita gente. A retomada da carreira internacional acontece num dos momentos mais importantes profissionalmente. Roberto Carlos acaba de entrar para o seleto grupo de artistas com 100 milhões de discos vendidos no mundo, ao lado de cantores como Michael Jackson e Barbra Streisand. Ele é o único sul-americano a alcançar esta marca. Olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. A imprensa internacional também comemorou o retorno de Roberto Carlos. Nesta entrevista a jornalistas do mundo todo, ele foi comparado a outro rei, Elvis Presley, e disse que o recolhimento foi necessário para curar as feridas deixadas pela morte da mulher, Maria Rita, em 1999. O tamanho do amor é o tamanho dessa dor. E falou da expectativa dessa nova fase internacional. E minha expectativa é muito otimista. Eu estou empenhado em fazer tudo sempre como eu gosto de fazer, com muito empenho, com muito cuidado, com muito detalhismo. Numa entrevista exclusiva ao Fantástico, Roberto Carlos falou sobre o tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo, a razão para tantos rituais e superstições que acompanham Roberto Carlos há décadas. Ele disse que melhorou, mas a doença ainda existe. Veja bem, eu não estou curado. Estou melhor. Algumas coisas estão mais fáceis na minha vida, porque o toque ele dificulta muito a vida da gente, muito mesmo. Então algumas coisas já são mais fáceis. Mas não estou curado, tenho que fazer muita terapia ainda. O famigerado marrom, que é um dos grandes problemas, todo mundo sabe, não chega perto do Roberto de marrom. Existe isso mesmo? O marrom ainda é um problema para você? Pô, eu não visto marrom. Mas nunca reclamei que alguém vestisse marrom. Não gosto que gravem comigo, por exemplo, um disco de marrom, não gosto muito não. Mas o marrom realmente é uma coisa que eu não gosto. Mas agora eu não gosto da cor. Não, é uma cor que eu não curto. O coração também continua como sempre. Tá namorando, não tá namorando? Não tô não. Porque estão sempre arrumando uma namorada para Roberto Carlos. Toda hora me arranjam uma. Essas namoradas não existem? Não existem. E foi aqui em Miami também, enquanto se preparava para o show, que Roberto Carlos resolveu falar pela primeira vez sobre a maior polêmica em que já se envolveu desde o início da carreira. A decisão de ter entrado na justiça para impedir mais uma vez que fossem revelados detalhes da sua vida. Roberto conta por que ficou tão incomodado com a biografia Roberto Carlos em Detalhes, do autor Paulo César de Araújo. Em primeiro lugar, não vejo por que uma biografia não autorizada, se eu poderia autorizá-la se me fosse consultado, né? Se eu estou aqui, posso... Por que não autorizada se ela pode ser autorizada? Em segundo lugar, a invasão de privacidade, que para mim é uma coisa fundamental em ser protegida. Enfim, para mim essas são duas das coisas principais, vamos dizer assim. Você autorizaria se ele tivesse te pedido? Não.
a invasão de privacidade para mim é uma coisa muito séria. Antes de entrar com essa ação, eu, logicamente, consultei os meus advogados, que direito eu tinha dentro da lei, dentro da Constituição, que direito eu tinha em relação a isso. E, consultado, foi visto e se chegou à conclusão de que a lei realmente protege a privacidade de todo mundo, de todo cidadão. Enfim, então, dentro de tudo isso, dentro da lei é que nós tomamos essa decisão e entramos com a ação. Mesmo você sendo uma pessoa pública, você acha que isso também não... A mesma coisa, a lei diz isso. Ele afirma que não houve censura. Eu não sei por que essa onda toda de achar que isso é uma volta à censura. Isso não se trata de censura, isso se trata de proteger a minha privacidade. E outra coisa que eu quero explicar, que eu acho que tem que ficar muito claro. O livro saiu de circulação por um acordo. Não foi julgado, não foi proibido o livro, sabe, pela justiça, não. O livro saiu de circulação por um acordo. Eles podiam não ter topado o acordo. O acordo foi feito porque eles toparam. Eles chegaram a sugerir que você falasse de algumas partes que você não gostava, para que eles tirassem. Isso te passou pela cabeça de sugerir que eles tirassem algumas partes ou não? Não, porque isso é que realmente seria censura. Sabe, isso seria censura. Eles chegaram a me propor isso, mas eu não concordei. Não concordei, porque na realidade isso seria censura. Não, eles me propuseram, mas eu não quis. Você leu o livro? Li o livro. Leu todo? Li o livro todo. E os livros foram entregues a você? Foram. E o que você vai fazer desses livros? Já se sabe? Não sei. Agora quero que fique também muito claro que eu nunca disse que ia queimar os livros. Não sei de onde surgiu essa história de que eu ia queimar o livro. Nunca pensei em queimar os livros. Agora, fico pensando o que eu vou fazer. Só tem duas opções. Ou guardo o livro para sempre em algum lugar, ou uma outra opção seria reciclar. Que a gente não decidiu ainda, não sabe o que fazer, mas com certeza queimar o livro nunca passou pela minha cabeça. Diz que sai magoado do episódio, principalmente pelo julgamento que sofreu de algumas pessoas. Logicamente que todos esses ataques, todas essas coisas têm falado em relação à minha atitude, tem me incomodado muito. Tem me incomodado, sim. Mas eu estou consciente da minha atitude, estou tranquilo em relação ao que eu fiz, eu tenho certeza que não fiz nada de errado, porque, sobretudo, fiz aquilo que a lei me permite. Eu acho que a lei protege as pessoas que agem corretamente. Não foi a primeira vez que o Roberto Carlos impediu a divulgação de biografias não autorizadas. Pelo menos outros 3 autores também tentaram desvendar segredos sobre a vida do rei. Mas Roberto diz que ele próprio pretende contar sua história. Eu pretendo escrever meu livro, ditar meu livro para alguém escrever. Gostaria que meu livro fosse orientado, vamos dizer, a minha história, a minha biografia, gostaria que fosse orientada por mim. Eu contaria a minha história da forma mais detalhada possível. Por enquanto, os fãs parecem se contentar em conhecer um Roberto Carlos que sabe cantar falando de amor. O sol raiou pra mim quando eu te encontrei.